Fala aí, pessoal, beleza? Vamos agora mais uma aula aqui com placa de Xbox, tá? Essa plaquinha aqui, vocês podem ver, ó, NAND BGA, conector, tá? 2 pinos. Então, temos aqui na nossa mão uma placa Corona V4, beleza? Então, essa aqui é uma V4. E nesse momento aqui, pessoal, o que é que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos começar a entender aqui as tensões principais, tá? As tensões primárias, melhor dizendo, da placa do Xbox, tá? São aquelas tensões que ela obrigatoriamente elas têm que estar ali sempre presente na placa, tá certo? São as famosas tensões standby. Então, a gente vai entender como identificar, certo? Vamos ver aqui onde é que a gente encontra essas tensões, certo? E quais tensões que devemos ter, ainda que a placa esteja desligada, tá? Essas tensões ela tem que estar presente na placa, mesmo o videogame desligado. Pluguei a fonte, essas tensões elas precisam surgir, elas precisam estar ali presente. Então, vamos analisá-las aqui, certo? Uma a uma, para que possamos começar a entender melhor como funciona aí a placa do Xbox 360, beleza? Então vamos lá, eu vou posicionar aqui, tá? Reposicionar aqui a câmera, pegando aqui de um ângulo bacana, para a gente poder identificar primeiramente onde elas ficam, beleza? Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou apenas descer aqui a altura, eu acho que vai ficar bacana. Deixa eu descer aqui, colocar um pouco mais baixo. Tá tremendo um pouquinho, deixa eu baixar aqui primeiro. Baixei aqui. Vamos lá. Eu acho que se eu der um zoom vai pegar bacana. Perfeito, beleza. Show de bola, é isso aí mesmo. Então vamos lá. Agora eu vou posicionar a placa de uma forma que a gente setorize aqui onde nós iremos analisar, certo? Para a gente poder ficar aí alinhado aqui na placa do Xbox. Então é o seguinte, galera, olha só. Esse setor aqui, ó, esse é o setor das tensões primárias, tá? As tensões aí de standby da placa do Xbox, certo? Então o que acontece? Vamos lá, ó. Aqui nós temos uma bobinazinha, né? É um indutor. Temos mais um aqui do lado. E temos uma outra terceira nesse cantinho aqui. São 3 bobininhas, tá? Cada bobinazinha dessa, ela é responsável por uma tensão, certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira. Vamos lá. Essa primeira aqui, gente, ó. Essa bobinazinha aqui, nela nós encontraremos, certo? A tensão de 5 volts, beleza? Então, medir aqui nessa bobina pós ou pré-bobina, tanto faz. Eu preciso ter 5 volts presente, tá? E esses 5 volts aqui, pessoal, eles vêm diretamente da fonte, tá? Ele não é gerado por nenhum regulador, por nenhum circuito, por nada. Ele vem direto da fonte. Então, pluguei a fonte, ele chega aqui, tá certo? Por sua vez, essa tensão aqui, ela também será responsável por gerar mais outras 2 tensões. E quais são elas? São, no caso das placas coronas, nessa bobinazinha aqui, nós vamos ter 3.3 volts. E nessa bobinazinha aqui do lado, nós teremos 1.2 volts. Beleza? 5, 3.3, 1.2. Quando eu estiver analisando uma placa que seja Trinity, tá? Qualquer corona, pessoal, qualquer corona e até um Winchester, qualquer uma delas. Tensões primárias 5, 3.3, 1.2. Trinity
5, 3.3, 1.8, beleza? O que diferencia nas tensões de stand-by aí da placa Trinity é a tensão de 1.8, que ela vem no lugar da de 1.2, tá? As placas Trinity são os primeiros modelos, as plaquinhas mais antigas, no início lá dos Xbox Slim. Então, essas primeiras placas, elas vieram com essas tensões de 1.8, tá? Aí, quando foram lançadas as placas Coronas, eles já trabalharam aí nesse circuito e passaram a usar 1.2, beleza? Então é isso aí, ó. Agora vamos lá. Bobina de 5 volts, tensão direto da fonte. Bobina de 1.2 volts, a tensãozinha que chega aqui, ela surge através de quem? Desse reguladorzinho aqui, ó. Então esse carinha aqui é responsável pela bobinazinha. E aqui do lado eu tenho mais um outro regulador que é responsável pela bobina de 3.3, beleza? Então vamos lá, pessoal, vai lá, vou dar primeiro aqui a vocês uma dica bem bacana, tá? Peguei uma placa do Xbox modelo Slim, tá? Por que eu tô falando no momento do Slim? Porque o Slim tem o sonoro, aquele plim plim que faz, tá? O Super Slim ele não tem. Mas peguei o Slim. Chego aqui, ó, na frente dele. Na frontal dele, vou dar o power. Ele fica só no plim plim. Você aperta ele plim plim, não liga nada, tá? Não acende LED, nada, mas fica só plim. Pode ser, tá? Não estou dizendo que sempre será, mas pode ser ausência de alguma dessas tensões, 3.3 ou 1.2, beleza? Já consertei diversas placas que fica só no plim plim, que era a ausência dessas tensões. Aí sim, pode ser um defeito apenas no regulador, certo? O regulador deu lá um problema e não está gerando a tensão, como pode ser um defeito lá na frente, na própria linha, tá? Porque essa tensão aqui, ela vai para outros pontos, tá? 3.3, ela vai para outros pontos. Então, vamos lá, às vezes a gente pega um curto lá na frente, e aí por conta desse curto, a placa não liga, fica só no plim. Mas, já peguei muitas que tava sem essa tensão, defeito no regulador apenas, tá? E aí sim, eu vou mostrar numa próxima aula como a gente pode estar substituindo esse regulador, certo? A gente pode estar usando outro regulador até, porque esses reguladores aqui, certo? Que são os reguladores originais da placa, a gente vai ver na aula aí como é que eles funcionam, tá? Quais são as pinagens dele, né? As tensões que ele tem ali para que ele precise funcionar e gerar a saída. E tem outros reguladores que a gente usa, certo? Que é um regulador LDO, tá? Os reguladores linear, que a gente substitui no lugar deles aqui. Inclusive a gente na substituição pode até remover os indutores, nem precisa deles, porque o próprio regulador ele já sai, a sua saída lá já é estabilizada, já é limpinha, tá? Então temos essa possibilidade também, beleza? Mas a princípio o que a gente tem que focar é nisso aqui. Vamos agora com uma prática bacana aqui. Vou distanciar aqui um pouquinho. Vamos lá. Vou colocar nosso multímetrozinho aqui. Tá pegando aí? Beleza. Agora eu vou pegar aqui minha fonte. Vou ligar a placa. Beleza. Liguei, como vocês podem ver, placa desligada, ó, colezinho parado, tá? E vamos agora medir. Vocês verem que essas tensões que eu mencionei, elas estão aqui presentes. Então vamos lá. Ponteira preta no terra, GND da placa, tá? Pode ser qualquer GND. Vou pegar aqui. Vamos lá, primeira bobinazinha. Olha aí, ó. Comprovando o que eu falei. 5 volts presente, tá? Aqui acima, ó. Vamos lá. Bobinazinha, ó. Comprovando o que eu falei, 3.3. Posso pegar aqui desse lado também, tá, pessoal? Tanto faz, um no outro. Aqui eu vou ver, eu vou fazer uma medição aqui nesse lado para a bobina,
Se eu quiser enxergar algo mais, eu preciso usar o osciloscópio, tá? Que aí eu vou ver a forma de ondazinha lá, porque esse carinha aqui, ele internamente, ele possui um joguinho lá de MOSFET, mini MOSFET, lá que faz o procedimento lá de chaveamento para gerar a sua saída, tá? Um circuitinho bem simples. Ó, vamos lá. 3.3. E aqui, comprovando tudo que foi falado, 1.2. Então, essas tensões aqui são as tensões primárias, certo? Ó, vamos lá. Vou botar aqui a frontal. Placa ligada. E agora vamos medir aqui, ó. Eu tenho os mesmos 5 volts. Eu ainda tenho os mesmos 3.3 volts. E eu tenho o meu 1.2 volts. Então, como eu havia falado, essas tensões aqui, ó, independente se a placa está ligada ou desligada, vou desligar ela aqui, pronto, ligada ou desligada, essas tensões têm que estar presentes. Desliguei a placa, 5 volts, 1.2 volts, tá? 1.19, 1.2, tá vendo? E aqui, 3.3 volts, cravadinho. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui nessa aula, tá? Aqui, botem na cabeça de vocês aqui, gravem isso aqui, tá? Se não entendeu, volta a aula, tudo novamente. Mas placa de Xbox Slim, as tensões que precisam estar presentes, e mesmo que a placa não esteja ligada, são essas tensões que a gente viu agora, 5, 3.3 e 1.2, tá? E nas aulas de sintomas aí, que a gente vai ver alguns possíveis sintomas com possíveis resoluções, a gente vai ver outros pontos que a gente vai analisar, que vamos analisar, tá? Em caso de placas que não ligam, que fica no plim, liga, desliga, enfim, beleza? Mas a princípio, pessoal, é isso aqui, vamos ficando por aqui, tá? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, beleza?